Dando continuidade nos vídeos de hoje, do dia 2 de junho de 2025, são 6h21 e a primeira sessão de choro biblioterapêutico do dia já foi concluída com sucesso, mas não foi uma sessão de choro por tristeza, né? Eu quero deixar isso claro, porque eu acho que a tristeza ela é contagiosa e não é isso que eu quero trazer para os vídeos. Eu não é chamar a atenção de ninguém, não é fazer papel de vítima, não é atrair a pena de ninguém, não é atrair a dó de ninguém também, muito menos, tampouco satisfazer aos prazeres psicopatológicos de pessoas psicopatas, doentias, obsessivas, compulsivas, que sentem prazer em, em presenciar o sofrimento, as lágrimas, seja de sofrimento, seja de dificuldades em qualquer setor da vida. E eu quero dizer para vocês que não é um choro de tristeza, de sofrimento, digamos, um choro biblioterapêutico que todo mundo precisa, porque lutos eternos, né? Lutos eternos, pai e mãe, são vínculos eternos, né? E eu acho que mesmo que a gente tire o resto da vida para chorar os lutos que a gente precisa chorar, eu acho que mesmo assim a gente não dá conta, né? E eu acho importante contextualizar isso. A tristeza ela é contagiosa, eu não quero aqui contagiar ninguém com sofrimento, com tristeza, com negatividade, até porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito para agradecer pelos meus pais, pelo tempo que eu tive de convivência com eles, por tudo que eles me ensinaram. E hoje, né, aniversário do Francisco de Assis Ramalho, meu papito, meu chiquitito, né, o meu fanquico. E sempre quando eu faço orações para o meu pai, seja de aniversário, seja dia dos pais, seja de qualquer momento que eu lembre com a alegria deles, dos momentos que já foram vividos, proporcionados, vivenciados, eu não deixo de fazer uma oração para minha mãe, de lembrar também de coisas boas, de momentos bons, de comemorações, de enfim. E assim como quando eu lembro do meu pai, eu faço questão de fazer uma oração não só para ele, Francisco de Assis Ramalho, né, hoje, 2 de junho de 2025, o qual ele faria, neste plano, 91 anos. Eu acredito que onde ele estiver, ele sabe que meu amor eterno, né? Meu amor eterno, minha mãe, meus amores eternos, meu pai e minha mãe. Então, assim, eu acredito que como uma boa filha, eu tenho as minhas falhas, como todas as pessoas. Eu já fui adolescente, eu já contrariei os meus pais, eu já quis fazer do meu jeito, sem atender, sem ouvir a experiência deles, né? No entanto, eu ainda guardo muitas coisas que eles deram de parâmetro para que eu tivesse a noção correta do certo, do errado, do que é lícito, não lícito, enfim. E como ser humana, filha falha, mulher falha, mãe falha, parente falha, familiar falha. Então, assim, hoje eu quero dizer que chorar não é algo que deve ser doloroso, até porque todos nós precisamos, né, transcender as nossas emoções de alguma forma. Quando nós não transcendemos essas emoções, sejam em lágrimas, seja em suor, seja como for, ou esforço físico, então elas vêm de outra forma. E às vezes vem de uma forma que a gente não está acostumada a expressar, né? Então, assim, às vezes a gente vem sendo um pouco mais. Aumenta o tom de voz, grita, às vezes agride, né? Então, outras pessoas também
sabem do que isso essas transmutações de emoções, né? A água ela evapora no estado gasoso. Quando a gente coloca no gelo ali, ela está no estado sólido. Quando a gente bebe ela de forma potável, ela está de forma líquida. Então, assim também são as nossas lágrimas, assim também é o nosso suor, né? Eu acredito que a água ela é um pouco, não é mística, ela é um dom divino, né? Assim como o ar. Respirar é um dom divino, sopro divino, né? E eu não quero aqui adentrar nas questões hermenêuticas, religiosas, mas eu quero dizer para vocês que chorar é terapêutico e que quando a gente também precisa ter na agenda tempo para chorar, seja pelos nossos lutos, seja pelas nossas frustrações, seja pelas coisas que a gente queria que fosse de um jeito e foi de outro. Então nós temos que ter essa humildade de nos permitir, né? De nos permitir esse momento terapêutico. Então hoje após o café, eu já tomei aqui outro banho, já dei aqui uma realinhada, readaptada, como dei aqui o suporte, né? Tô aqui ainda tentando aqui achar o ângulo certo do suporte, tentando fazer os encaixes dos acessórios certos aqui no suporte, a iluminação na direção correta, ou no ângulo certo, na altura certa, porque tudo isso eu estou fazendo de forma muito amadora, muito experimental, né? E tô aqui, ó, já peguei aqui todos os meus suportes, né? Isso aqui foi o Renan que fez foi o Petros Renan que fez no Colégio Cristos, uma aula de robótica dele. Aí eu tirei aquela outra parte, que ele sabe qual foi, aquela outra parte, para fazer aqui tipo um suporte para gravar vídeo, né? Essas coisas. E tem aqui esses outros suportes, ó, que é um pouch selfie, aqui é outro suporte. Tô aqui, peraí, isso aqui é para colocar ali. Então aqui, o grande está com defeito, mas esse aqui eu estou tentando readaptar, fazer outra, ou eu colocar um suporte para esse aqui, para a luz, e ver aí o que é que eu posso fazer. Mas tudo isso é de maneira muito experimental, eu tenho que ter tempo, disponibilidade mental, de vontade, de saúde, disposição física, de tudo. Então, hoje nós estamos na 111ª semana de Bare Minimum Monday and Friday. Então, hoje eu separei aqui umas peças para mostrar para vocês. Eu tô aqui com um vestido, eu não vou baixar aqui porque é um vestido longo que eu já mostrei em outros vídeos, então eu não quero ser repetitiva, tá? Eu não quero ser repetitiva de mostrar o vestido mais de uma vez. Então é o mesmo vestido, só que agora eu vou trazer aqui duas peças que eu vou, por exemplo, se eu for para um lugar em que eu não posso ir com os ombros e com o colo, né? Com o colo muito à mostra, com um decote muito à mostra. Então eu tenho aqui, ó, duas peças que é tipo um cardigan. Cardigan, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas é tipo um casaquinho de malha, ó. É um casaquinho de malha. Eu tenho um desse aqui, nessa malha aqui, eu tenho esse e tenho esse preto. Só tenho esses dois, tá? Então, eu tenho esses dois aqui, tá? Então, eu tenho esses dois aqui. Eu tinha nesse saco aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nesse saco aqui que eu guardo dentro das coisas que eu juntei na minha mudança e tudo. Então, nesse saco aqui estavam todos os meus véus. São véus que eu usava, por exemplo, quando eu usava uma blusa que
corpete, não é cropped, é tipo um corpete que sem alças. Então esses véus eu usava para cobrir a parte do colo, a parte dos ombros e aqui a parte aqui do pescoço, né? Tipo aqui, o pescoço começa aqui, né? O colo, né, é aqui. Aqui são os ombros, né? Então aqui os ombros. Então eu usava esses véus, eu tinha uns 3 véus preto, 3 véus era como se fosse não é tule, é como se fosse um pano, eu não sei como é dizer o pano, mas é pano como se fosse pano de véu preto. E eram 3 peças que eu usava em roupas para ir para ocasiões formais em que eu precisava ir de longo e geralmente eu colocava o corpete, né, digamos assim, uma blusa sem alças, totalmente sem alças, a parte dos ombros toda nua, e esses véus eram um acessório justamente para colocar aqui, né, ó. Então esses véus eu usava como se fosse só para colocar aqui, né? Aqui, ó, e ficaria, né, só para fazer para cobrir. No entanto, nessa minha mudança, eu não sei como foi que aconteceu, que sumiu esses 3 véus preto, né? São 3 véus preto que estava aqui dentro, estava aqui não necessariamente nesse saco, estava aqui junto, porque minhas coisas eu guardo elas todas juntas, né? Então aqui está as faixas de todos os vestidos que eu uso, tá? Então, faixa de todos os vestidos que eu uso estão aqui. Todos os meus vestidos, as faixas que eu uso nos vestidos, eu coloco tudo num canto só. Inclusive, esse saco aqui é da J. Martins, ó, acho que foi a última compra de perfumes. Acho que foi a última compra de perfumes que eu fiz da J. Martins ali no Shopping Guatemi. Então, eu tô colocando esses minhas faixas, véus e tudo aqui dentro desse saco da J. Martins. Aqui foi a última compra que eu fiz. Eu nem lembro qual foi a última compra que eu fiz, mas deve estar lá no sistema, não sei se está no sistema. Mas foi na J. Martins do Iguatemi. Então, todas as faixas dos meus vestidos estão juntas aqui, ó. E essas faixas, que esse aqui, ó, aqui tem só um cinto, que é um cinto colorido que eu uso para compor alguns looks, ó. É um cinto colorido, tá? É um cinto. Então, esses 3 véus, eles estavam junto nesse saco, em tese, que estava dentro de outra coisa, tá? Então, gente, assim, eu não posso provar quem foi, mas eu posso provar que existiu um furto, né? Porque se isso não são peças que eu comercializo, não são peças que foram comercializadas, porque são peças que são composição de outras peças. Então, são peças que eu não dei de presente para ninguém, que eu não doei para ninguém, que eu não negociei, que não foi para o bazar, que não foi para o brechó. Então, foi furto. Então, essas peças que saíram daqui, que eram 3 véus pretos, que eu usava quando eu usava uma roupa muito formal para ir para festas formais, formatura, casamentos, de preto de casamento não rola, né? Mas eu usava o véu mais para compor, para cobrir mais os ombros, né? Ombros, colo, porque dava para fazer tipo como se fosse um cachecol, como se fosse um cachecol, como se fosse um casaco, um cardigan, enfim, vários tipos de nomes que a gente dá para isso, né? Mas, enfim, eu tenho um verde e eu tenho um preto, né? Que é para ser usado em ocasiões em que a gente vai que não é confortável a gente ir com os ombros e o colo nu, né? Aqui é uma roupa, por exemplo, isso aqui é
aqui eu posso ir para a praia, mas se eu vou para uma instituição, outra instituição, isso aqui não é um meio mais conveniente para ir.